Os Yanomami são uma população indígena que habita o extremo norte da floresta amazônica. Eles estão dispostos entre a fronteira do Brasil com a Venezuela. As estimativas mais recentes, apesar de consistentes, apontam que existem cerca de 255 aldeias de população Yanomami, que contabilizam um total próximo de 20 mil Yanomamis apenas no território brasileiro. A cultura Yanomami, apesar da clara influência patriarcal baseada na forte divisão de trabalho entre homens e mulheres, possui um viés coletivista. Além disso, os traços culturais dessa população possuem fortes laços com outros grupos indígenas amazônicos, como rituais de iniciação de pajés e forte tradição de xamãs. Os Yanomami possuem vasto conhecimento botânico e utilizam as plantas da floresta amazônica para a realização de diversos rituais. A alimentação também segue a oferta de plantas e animais existentes na Amazônia, com destaque para o consumo de frutas e peixes. A religião praticada pelos Yanomami reúne elementos típicos da cultura dos povos indígenas, como a realização de rituais com chás alucinógenos que provocam visões de entidades espirituais. Os líderes religiosos locais, chamados comumente de pajés, são os responsáveis pela realização de diversos festivais religiosos indígenas que buscam consagrar a divindade dessa população. A religião é um traço importante para a cultura Yanomami e aborda aspectos da natureza local. Desde o início do seu contato com o homem branco, o povo Yanomami vivenciou diversos impactos ao seu modo de vida e à sua cultura. Atualmente, os Yanomami enfrentam, além do desmatamento, da pesca ilegal, da ação do garimpo e da pressão dos fazendeiros, graves surtos de doenças e de desnutrição, além da inexistência de uma estrutura básica de saúde e segurança. Essa realidade impacta negativamente na sobrevivência dessa população e na sua qualidade de vida. Tupis são povos originários do território brasileiro, que ocupavam esse espaço antes da chegada dos portugueses. Ainda hoje, os povos tupis continuam vivendo no Brasil. Eles são originários do tronco da família linguística tupi-guarani. São designados assim os povos falantes das aproximadamente 41 línguas que compõem o tronco linguístico tupi. Principais povos tupis: Tupi-Guarani, Monde, Tupari, Juruna, Munduruku, Ramarana. Eles são originários do tronco da família linguística tupi. Onde vivem os guaranis? No Brasil, os guaranis vivem nos estados brasileiros do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará e Santa Catarina. Somente no país há 57 mil pessoas, conforme o IBGE. Religião. Acreditavam nas forças da natureza, na divindade de animais, de plantas e do próprio homem interagindo com todos os elementos. Pela tradição oral, repassavam os costumes e as orientações para os rituais de vida e de morte. Cultura. A cultura tupi-guarani é formada pelas contribuições dos povos indígenas que falam essa língua. Isso se deve ao fato de que o termo tupi-guarani não designa uma nação específica. Pelo contrário, trata-se de uma expressão genérica que contempla um variado grupo de línguas indígenas encontradas na América do Sul. Curiosidades. Os índios brasileiros não conheciam a metalurgia antes da chegada dos europeus ao território brasileiro. Antes da chegada dos portugueses, havia tribos indígenas canibais no Brasil. Várias palavras comuns no nosso cotidiano são de origem indígena. São exemplos: maracujá, guaraná, mandioca, caju, acerola, moringa, tambaqui, pirarucu e oca. O consumo de mandioca e de peixes típicos de rios brasileiros, como o pirarucu, o cará e a caranga, e de frutas brasileiras como a acerola e o maracujá,